Olá, bem-vindos à nossa videoaula de número 1 da nossa série de funções quadráticas na matéria Matemática Básica. O assunto que nós vamos estar abordando aqui é o gráfico, tá, de funções quadráticas. E o objetivo dessa videoaula vai ser o seguinte: conhecer o que é uma função quadrática, conhecer o gráfico de uma função quadrática e conhecer as partes do gráfico da função quadrática, que é justamente uma parábola. Tá ok, pessoal? Então vamos lá. Olha, função quadrática. Quando a gente fala em função quadrática, né, a gente fala que ela é definida por essa forma aqui. A f de x igual a ax mais bx mais c. Pessoal, só tem uma ressalva aqui. O meu a, ele tem que ser diferente de zero. Por quê? Se o meu a for igual a zero, vai multiplicar pelo x ao quadrado, vai sobrar somente o bx mais c. Ela vai deixar de ser uma função quadrática e passa a ser uma função do primeiro grau, tá ok? Bastante atenção nisso aí, rapaziada, tá? Então vamos lá. Se eu tenho f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2, eu vou ensinar aqui a gente olhar os coeficientes, tá? Quem é o a, quem é o b, quem é o c? Bom, o a é o coeficiente do x ao quadrado, o b, o coeficiente do meu x elevado a 1, e o c é o coeficiente que não está acompanhado por uma variável x, tá ok? Então, olha só, quem seria o a aqui no caso dessa função? Aqui eu tenho 1, porque é o 1 que está aqui na frente do x ao quadrado, ele não aparece. O b, ó, que é o coeficiente do x a 1, é o menos 3. E o c, o número que está puro, que está sozinho, 2. Nessa situação, quem é o a? Olha aqui, ó, 2. Quem é o b? 4. O c, menos 3. E essa situação aqui, quem é o a? Olha só, menos 3. O b é o 5 e o c é o 1. Agora, aqui, ó, o que acontece? Eu tenho o a, que é 1. Pode ser que as minhas funções, né, ela se apresente numa forma incompleta. Ela não vem a equaçãozinha ali do segundo grau embutida dentro dela na forma completa, igual esse caso aqui, ó. Ele tem o a, tem o b que é menos 4 e o meu c, ele é 0. Ok? Aqui, ó, essa aqui ele não tem o b, ela vai ter o a, ela tem um númerozinho puro, cuidado com isso aqui, que é o c, mas o meu b é 0. O único que nunca vai poder ser 0 é o a. Aqui, nesse caso, eu tenho o a menos 3, porque é menos 3x ao quadrado, ou seja, a função k de x igual a menos 3x ao quadrado. O meu b vale 0 e o meu c vale 0. Por que eu estou fazendo tanta questão, né? Eu falei aqui, defini rapidamente, falei que é toda função nessa forma aqui, ou polinômio nessa forma que está aqui, com a diferente de 0. E eu ensinei aqui, eu brifei muito, eu fixei em olhar os coeficientes. Por quê? O coeficiente, a gente conhecer o coeficiente é muito importante, porque ele influencia no comportamento do gráfico da função, tá? Então o gráfico de uma função quadrática, ele é, na verdade, uma parábola. A parábola, ela é desse modelo aqui, essa figura aqui, ó, tá? Ou assim, ou de cabeça para baixo, ou dessa forma, tá ok? Então isso aqui que eu estou apresentando para vocês é uma parábola, e ela tem partes, tá ok? Quais são as partes dessa parábola? Uma parte que a gente tem que conhecer, que é essa parte aqui, ó, esse espacinho aqui, ó, que é a concavidade. No caso aqui dessa parábola, a minha concavidade está voltada para cima e tem, ó, esse pedacinho aqui, o biquinho dela aqui, vamos chamar assim, que é o vértice, né? Onde ela muda de comportamento. Por exemplo, ela vem descendo, 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 quando chega aqui no vértice, ela começa a subir, né? É como se fosse uma pessoa humilde, um pobre que ganha na Mega Sena. Ele está sempre descendo, descendo, de repente ele deu sorte, ganhou na Mega Sena, ele consegue assumir. Essa outra parábola aqui, ó, aqui eu tenho o meu vértice, tá?
É como se fosse o rico, ele vem ganhando na vida, de repente ele aconteceu um revés, ele perde tudo, tá? É o ponto onde ela muda o comportamento, é o vértice. E aqui, ó, a concavidade. É muito importante saber, né? Porque a concavidade ela pode tanto estar voltada para cima quanto estar voltada para baixo. Por enquanto, é somente isso que eu quero que vocês prestem atenção e aprendam. Vamos pular para a próxima fase. Nós vamos ver aqui os componentes do gráfico de uma função quadrática, tá? O que seriam os componentes? A gente tem que a função quadrática, ela é da forma f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Bom, pessoal, esse termo a aqui, ele é importante. Por quê? Ele pode vir tanto maior que zero ou menor que zero. Isso vai determinar a posição da minha concavidade. Se a minha concavidade vai estar voltada para cima ou a minha concavidade vai estar voltada para baixo, tá? Mais à frente eu vou voltar a falar sobre isso aí. Por enquanto, somente eu quero que vocês tenham esse entendimento, tá? Que o A, ser tanto positivo quanto negativo, ou um ou outro, eles vão determinar o comportamento da minha parábola, se ela vai estar com a concavidade voltada para cima ou com a concavidade voltada para baixo. Esse termo aqui, o C, o C aqui, ó, é o local onde o gráfico, né, o gráfico de uma função quadrática, uma função de segundo grau, não são os eixos coordenados. O gráfico é a parábola. Então, o local onde a parábola corta o eixo Y. Esse é o C, tá ok? E outro detalhe aqui, e muito importante também, assim como na hora de eu fazer o meu gráfico, é eu conhecer o meu delta, o meu discriminante, tá? O meu delta ele vai influenciar na quantidade de raízes reais, tá bom? Então, para que fique aqui o conhecimento, quando eu tenho delta menor que zero, eu digo que não existe raízes pertencentes ao conjunto dos reais, tá? Porque o delta ele vai tirar, sempre numa fórmula de Bhaskara, vai ser tirado a raiz quadrada de delta. E não existe raiz quadrada, ou seja, um radical com índice par de um número negativo. Então, muita atenção para isso aí. Existem raízes, tá? Duas raízes, mas não que vai pertencer ao conjunto dos números reais. Bom, quando o meu delta for igual a zero, isso aqui é até um pouco polêmico, eu vou fazer uma videoaula abordando esse caso aqui, tá? E mais específico. Mas o que vocês têm que fazer? Possui duas raízes reais e iguais, tá ok? Delta igual a zero, a minha função, né, ela possui duas raízes reais iguais, tá? Mas é um só ponto que representa, na verdade, esse vértice dessa parábola. Mais à frente também eu vou voltar a explicar isso aqui direitinho. Então, fique aqui comigo, não vai embora. Meu delta maior que zero, ele está me dizendo, né, quando eu calculo delta, quem é delta? Como é que eu calculo delta? O coeficiente b ao quadrado menos 4 vezes o coeficiente a vezes o coeficiente c, tá? Inclusive eu tenho que ter o cuidado para colocar o sinal desse coeficiente, tá bom? Então, meu delta igual a zero, eu tenho duas raízes reais e distintas, ou seja, duas raízes diferentes. Então, para o delta, essas daqui são as três situações. Delta maior do que zero, o meu delta igual a zero e o meu delta menor do que zero. Mito, delta menor do que zero, eu acabei falando maior, tá? Ou o delta ele é menor, ou ele é igual, ou ele é maior do que zero, tá ok? Então, vamos prosseguir, pessoal. Ainda aqui, componentes do gráfico, né? Eu vou falar sobre o vértice, né? O vértice eu já havia falado um pouquinho nele antes, havia explicado que isso aqui, né? A parábola com a concavidade voltada para cima. De repente, a pessoa que é pobre, ela chega aqui, ganha na Mega Sena e ela torna-se uma pessoa rica. Esse pontinho aqui, onde a minha parábola, ela muda de comportamento, ela vem de forma aqui, ó, decrescente, de repente ela se torna de uma forma, ela passa a se comportar
de uma forma crescente, tá ok? Então, esse vértice, na verdade, o que é o vértice? Pessoal, o vértice é um ponto e ele possui coordenadas nos eixos coordenados. Ele possui uma coordenada para x, aqui, que eu vou chamar de x do vértice, e possui uma coordenada para y, que a gente chama de y por vértice. E a gente pode achar essas coordenadas através usando essa simples formulazinha aqui. Eu posso fazer menos b sobre 2a e acho o x do vértice, tá? Minha coordenada x, né? Abscissa x, e posso achar a minha ordenada y do vértice, fazendo menos delta sobre 4a. Eu sempre gosto, na hora de calcular, colocar esses parênteses aqui e o sinal de menos fora, porque independente do sinal que vai estar aqui, o sinal de menos vai provocar a troca do sinal de tudo que está dentro do parêntese, e assim eu me exponho menos ao risco, tá? Então o vértice da minha parábola é um ponto que tem abscissa x, ou seja, o x do vértice é menos b sobre 2a, e a ordenada desse vértice, ou seja, meu y do vértice, é igual a menos delta sobre 4a. Então, toda vez que for... e o vértice da parábola? É importante se calcular o vértice? É importante, porque é um ponto, né, interessante, que deve ser mostrado no gráfico da nossa função quadrática, ou da nossa função do segundo grau, beleza? E o que acontece? Quando eu tenho o vértice, né? Quando a concavidade está voltada para baixo, ou seja, o meu A negativo, eu tenho aqui, ó, o meu ponto de máximo, porque ela pode vir numa forma crescente, é o máximo que ela pode subir, e tornar-se uma forma decrescente, tá ok? Tá? Então, o que ocorre nisso aqui? Quando eu tenho o meu A maior do que zero, a concavidade, A menor do que zero, a concavidade vai estar sempre voltada para baixo, né? E quando o meu A maior do que zero, a concavidade vai estar voltada para cima, e o meu x do vértice, ele vai ser mínimo, tá? Por quê? Ele é o mínimo que a minha parábola, no comportamento decrescente dela, ela vai chegar. E depois ela vai vai mudar o comportamento aqui, ó, no x e no y do vértice, tá? E depois ela passa a ter um comportamento crescente, tá ok? Beleza? Eu acho que ficou muito bem entendido, né? Ponto de máximo e ponto de mínimo. Depende de como vai estar a minha parábola. Mas o vértice, a maneira de calcular o vértice é sempre essa daqui. O vértice, x do vértice, menos b sobre 2a, cuidado com esse sinal de menos aqui, porque ele é da fórmula, e menos delta sobre 4a para o y do meu vértice, tá? Vamos ver aqui, pessoal, apesar de eu já ter falado, as influências do coeficiente A no meu gráfico, né? O que ele influencia? Ele vai influenciar na concavidade da minha parábola, ou seja, concavidade para cima, ou seja, a minha concavidade está voltada para cima, significa que eu tenho o meu A maior do que zero. Já a concavidade para baixo significa que eu tenho o meu A menor do que zero. Então tá aqui, ó, o meu A é esse camaradinho aqui, ó. É o coeficiente de quem? Do meu x ao quadrado. Aqui está o meu A, tá bom? Então eu até faço uma brincadeira, né? Que quando o A está maior do que zero, a minha parábola ela está sorrindo. E quando o meu A está menor do que zero, a minha parábola ela está triste, ela está chorando. Beleza? Não se esqueça disso, porque isso aqui é muito importante. Bom, mais um componente, né? Vamos ver a influência do C aqui, né? Se eu tenho a função f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, claro, lembrando que meu A é diferente de zero, quem é o meu C? O meu C aqui, ó, é onde o gráfico, ou seja, a minha parábola corta o eixo y, tá? A minha ordenada, tá? Nesse caso aqui, eu tenho uma parábola com A maior do que zero. E o delta maior do que zero. Só relembrando, né? Aqui, ó, duas raízes, ok? Eu tenho x1 e x2, duas raízes distintas, delta maior que zero.
e a parábola voltada para cima, com a minha parábola cortando o meu eixo Y nesse ponto, que é o chamado C. Então é exatamente nesse ponto, ou seja, o C, na verdade, ele é um ponto que ele tem 0 para X e Y. Ele existe o Y que vai sustentar que o ponto fique sobre o eixo Y. E meu gráfico, a minha parábola, ela passa por ele. O mesmo vale para o meu, quando eu tiver o meu A menor do que 0, ou seja, minha parábola está triste, com a boquinha para baixo, né? E como tem duas raízes aqui, ó, meu delta é maior do que 0. Pessoal, aqui o meu objetivo era mostrar o C, tá? Que é o local onde o gráfico corta o eixo Y. Eu aproveitei o êxito aqui da explicação para chamar a atenção para o que é a raiz, né? E o que está acontecendo com o meu A, eu olhar para o gráfico, saber qual o sinal do A e qual o sinal do meu discriminante, do meu delta. Beleza? Então, vamos resumir aqui tudo que a gente viu, tá? Então, vamos lá. Olha só, aqui, ó, eu tenho o meu A maior do que 0, porque a minha concavidade está voltada para cima. Aqui eu tenho o meu ponto C. Aqui eu tenho uma raiz e aqui eu tenho duas raízes. Como tem duas raízes reais, o meu delta ele é maior do que 0, tá? Então aqui, meu A maior do que 0, o meu delta maior do que 0, o meu C também é maior do que 0, porque ele está acima do eixo X, tá? E nós temos aqui, ó, o nosso vértice, né? Não pode esquecer que tem o X do vértice e o Y do vértice. E o vértice é menos B sobre 2A e menos delta sobre 4A. Não vamos esquecer. E temos o ponto mínimo. Por quê? O meu A ele é maior do que 0. Meu ponto mínimo nesse caso é o meu vértice. Aqui, ó, diferente, ó. Aqui eu tenho o meu A menor do que 0. Por quê? A minha concavidade está voltada para baixo. Bom, eu tenho aqui o meu C, ó, o meu C, eu posso afirmar que o meu C ele é menor que 0, porque ele está abaixo do eixo X. Ele é negativo, o sinal dele é negativo. Aqui eu tenho X1 e X2, que duas raízes. Então, o porquê? A minha parábola, ela está cortando o meu gráfico em meu eixo X, né, em dois lugares. Tá ok? Então, eu posso afirmar que meu delta é maior do que 0. E aqui, ó, eu tenho o meu X do vértice. E aqui, ó, eu tenho o meu Y do vértice. E aqui é o meu vértice. E eu posso dizer que ela tem o máximo. Por quê? Com o meu A negativo, esse aqui é o máximo valor de imagem. O máximo valor de imagem, né, que a minha parábola, a minha função vai atingir. Beleza, pessoal? Então, eu termino aqui essa videoaula. Espero que eu tenha contribuído aí com o estudo de vocês que estão aqui me assistindo com muito... Eu respeito muito quem está me assistindo, tá? Goste dos vídeos ou não, tá bom, pessoal? Então, a gente sempre procura trazendo aqui novidades. Se você gostou desse vídeo, se te ajudou, deixa aí o seu like, vai estar ajudando o nosso canal. E não percam a nossa próxima videoaula. Um forte abraço!